Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. E sim, hoje estamos num formato diferente para compartilhar um conteúdo muito legal com vocês hoje. A gente vai falar sobre o empoderamento feminino. Não precisaríamos falar disso no século XXI, mas sim, infelizmente ainda existem situações como essa e precisamos aqui enaltecer o poder da mulherada. Eu não poderia trazer ninguém melhor do que elas. Já vou apresentar direto, nem vou pedir para você curtir o canal, comentar aqui como é que tem sido para você, embora já estou comentando aqui, já estou aqui implicitamente trazendo para você. Mas para falar sobre esse conteúdo, tenho que trazer elas na justiça. Sejam muito bem-vindas, doutora Adriana Prete, doutora Daiane Avelino e doutora Sandra Oliveira. Tudo bem? Uma honra tê-las aqui. Honra é nossa estar aqui. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Vocês que são as amigas, né, do meio previdenciário, a advocacia me deu vocês como amiga. Pô, fizeram um podcast lá também muito legal, muito bacana. Vem fazendo um trabalho incrível, empoderando aí a mulherada e vamos falar muito sobre isso. Como é que tem sido esse projeto para vocês? Vamos começar com a Adriana. Olha, eu acho que primeiro eu queria agradecer, né, gente? Estar aqui ao lado do Dr. Danilo no Prevcast é uma honra, né, para todas nós. Sim. E essa oportunidade de, ao lado do Dr. Danilo, falar do empoderamento feminino e trazer a nossa experiência como mulheres advogadas e agora as três, né, somos as co-criadoras do Elas na Justiça, que é um podcast recente, porque ele tem pouco mais de 6 meses de vida e já tem inspirado muitas mulheres, muitas advogadas. Então nós começamos com esse projeto, era um projeto piloto entre eu e a Sandra, depois a Daiane veio e eu já conhecia a Daiane há mais tempo, que eu sempre comento isso, mas para dizer que a vida vai traçando algumas situações, né? A Daiane trabalhou comigo há um tempo atrás, né? Quando ela era estagiária, ela é uma excelente advogada já, óbvio, mas assim, e a Sandra veio através de um curso que fizemos juntas e unimos 3 perfis de mulheres diferentes, com histórias diferentes, com formações, outras formações além, às vezes do direito também, e hoje nós estamos aí com um podcast que nos traz muita satisfação, muita gratificação, é muito gratificante porque a gente inspira pessoas que a gente nem conhece. E isso você faz. A gente tem feito, eu acho que é um propósito, é uma missão, né? Muito mais do que qualquer coisa. A gente tem inspirado pessoas que a gente não conhece. Todas nós aqui já tivemos experiências de pessoas que realmente, seja presencialmente ou virtualmente, que às vezes nos procuram para dizer: pô, eu sigo o seu podcast. Cara, que legal aquilo que você falou. Que bacana. Nossa, doutor, eu estava no evento da OAB essa semana, de coordenadores de curso de Direito do Estado de São Paulo, e uma advogada muito experiente, que eu admiro muito. Doutora Adriana, eu sou doutora tal, eu sigo você. Parabéns pelo seu trabalho. Pô, isso é isso, né, Danilo? Isso deixa a gente cada vez mais entusiasmada pra gente continuar. A gente não tem noção da escala. Não tem noção. É muito... E a gente fala assim, realmente não é noção nenhuma, zero. Não zero. tem. E legal esse perfil diferente de vocês, que juntas formam algo incrível. Como é que foi para você chegar nessa dupla e formar aí agora esse trio fantástico? Olha, a Adri, como ela falou, a gente se conhece há uns 10 anos, né? Quase Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu fui estagiária dela. E a gente não se desconectou mais desde então. Então, quando ela me contou que ia lá gravar com a Sandra, esse projeto piloto, ela falou assim: eu vou gravar um podcast. Eu falei: então, você quer ir comigo? Eu falei: vou. Vamos pra gente, né? Eu não conhecia a Sandra, conheci a Sandra nesse dia. E aí, eu assisti isso e falei: nossa, bacana a ideia e tal. E eu fiquei muito, muito assim, uma coisa nova, eu não tinha visto ainda. Eu tinha visto o seu eu já tinha vindo, né? A gente tinha vindo aqui como plateia, né? Assistir e tal, eu tinha vindo em dezembro. Então eu já tinha uma noção do que era um podcast. Mas em relação a esse nicho, né? Advogadas em específico, que está começando a carreira, ou as colegas que
já têm um certo tempo de profissão, mas precisam se reinventar por conta do digital, não tem no mercado, né? A gente não vê, assim, o podcast falando disso diretamente. E aí, depois elas me convidaram para participar e o negócio só foi expandindo de uma forma que a gente até brinca, né? Que a gente não sabe normalizar quando as pessoas vêm falar com a gente. Eu estava na OAB esses dias também no evento, me cutucaram, assim, eu sentada lá para começar a assistir o curso, aí a moça me cutucou, aí eu olhei assim, você viu elas na justiça? Falei, sou, nunca vi ela na minha vida, conheci aquele dia. E ela falou assim, por favor, eu posso tirar uma foto com você depois? E eu fiquei assim, você não sabe nem como reagir. Eu falei, gente, mas, né, essa questão de você não saber o alcance, a gente não tem noção do quanto a internet leva. E fora as mensagens que a gente recebe também, né? No Facebook, no direct pessoal, no direct do perfil do Elas, de pessoas falando, olha, tá me encorajando, eu tô saindo da faculdade agora, não quero trabalhar para outro escritório e tô me identificando com a jornada. Então, é uma coisa assim que é o que a Andrea Rossi fala, né? Não tem dinheiro que pague nem cartão. Uhum. Entendi mais. E você, Sandra, como que é o perfil de cada uma de vocês nesse grupo que tá agora homogêneo, né? Vocês estão bem conectadas. Eu sempre falo, primeiramente, obrigada por estar aqui. É uma honra, já falei nos bastidores, que assim, nossa, é diferente, né? A gente tá aí como convidada, mas eu tô amando. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpa pela minha voz, que esse tempo aqui em São Paulo não é fácil. Então, o interessante, eu acho que o néctar aí desse nosso grupo é a diferença entre nós. Porque cada um tem uma história de vida, primeiro, e de formação. Por exemplo, a minha, eu sou professora de educação física, sou pedagoga e fui fazer direito. Porque eu ia fazer mestrado, porque minha vida estava na educação. E aí, meu marido, formado em direito também, falou assim, por que você vai fazer direito? Eu falei, eu vou. Vou fazer outra coisa diferente. Aí fui, né? E aí todo mundo falava, não, você vai ser professora de direito. Eu falei, não, gente, já trabalhei muito com educação. Chega, não, vou ser advogada agora. E aí surgiu a ideia de uma tarefa, de uma mentoria que eu e a Adriana íamos fazer. Descobrimos que estávamos na mesma cidade, no mesmo prédio. Nossa, nós estamos tão próximas, vamos fazer juntas. E surgiu a ideia, né, Adriana? Sim. E aí começou um brainstorm enorme que a gente vai fazendo, a chuva de ideias. Começou a tomar corpo isso. E isso é o que é interessante, porque assim, a gente fala, né, de advocacia, a gente fala, né, de diferentes maneiras hoje de se portar na advocacia, só que é educativo também. E aí eu falo assim, nossa, eu tô na educação ainda, só que agora é voltada também ao direito. Então, assim, é um prazer, eu aprendo diariamente, você olha às vezes um podcast, eu tô assim, admirando a Adriana, porque a Adriana é meu referencial e a Dai também. Por quê? Porque eu sou novata, vamos dizer assim, no direito, eu tenho 1 ano e pouco de advocacia. Então, eu aprendo muito com os convidados, né? Então, assim, nossa, para mim tá sendo fantástica a participação desse projeto. Top demais. Galera de casa pode anotar, cara, essas meninas já são grandes. Elas já são. Porque primeiro você depois as pessoas vão perceber. Os resultados vão mostrar. Porque a gente tem amigos como você também. Então, gente, isso é importante. A mentalidade de vocês, porque assim, a grande questão é a mentalidade. O que leva você a ter bons resultados, o resultado é só consequência de uma mentalidade adequada. Sim. E vocês estão num processo, cara, incrível. Então eu sempre digo, o tempo de advocacia, ele não é o principal fator. Sim. Mas muito mais a mentalidade que você imprime no dia a dia. Que vai mostrar os resultados que vocês têm. Sim. E vocês têm uma mentalidade legal. Pô, Daiane, quando conheceu a gente aqui no Prevcast, poucas pessoas tiveram a coragem de falar, cara, e aí, posso ir aí participar com vocês? Cara, isso é intencionalidade. Entende? Isso é ação. O mundo não colocou vocês aqui à toa. Não. Entende? Ela teve uma ação intencional de falar, e aí? Bora conectar? Bora conectar? É isso, cara. Então, assim, é ação, é resultado de um movimento intencional. É verdade. E assim acontece com tudo, cara. Assim acontece com tudo. Então, E vai espalhando, né? É o que você sempre fala, a teia. A teia. Ela vai aumentando, porque quando eu conheci o perfil, eu comecei a mandar para todo mundo. Eu recebi, Né? Eu vim aqui como Comecei ouvinte. a mandar para todo mundo. Gente, quem é previdenciarista, né? Segue, tem muito conteúdo bacana. E aí, na hora eu falei, cara,
que você fez o sorteio. Eu falei, eu vou comentar lá. Porque era uma oportunidade de, primeiro, conhecer você pessoalmente, mas conhecer de perto o projeto, né? Então, assim, é o que a gente fala, de você ser interessante e não ser interesseiro, né? Porque o interesseiro, ele é notado. Sim. Assim como interessante. A diferença é que ele afasta as pessoas dele, né? E a pessoa, quando ela é interessante, ela é natural, ela é coração, né? Ainda que tenha intencionalidade, mas a intenção é boa, é do bem, pronto. A teia vai expandindo, né? Top. Como é que tá a sua teia, hein, cara? Conta pra gente. É isso, mas é verdade. Pô, já ficamos com uma dica bacana aqui. Como é que anda Muito legal. seus relacionamentos. O que você tem, algumas pessoas que a gente segue aí, você conhece alguns também, que sempre dizem, né? Aquela frase, até um advogado bastante conhecido, o professor Cristiano, que foi nosso mentor, ele costuma dizer uma coisa e é muito verdade. Existe uma frase que diz: você é a soma das 5 pessoas com quem você anda. Mas ele complementa essa frase, e eu trago isso para a minha vida, que é: e dos livros que você lê. Porque não é só a soma, óbvio que é importante você estar rodeado de pessoas, né? Que agregarão na sua vida. Mas o resumo dos livros que você lê, das vivências e das experiências que você tem. Então, isso, e essa mentalidade que você está falando, a minha nem sempre foi como ela é hoje. À medida que a gente vai ficando jovem há mais tempo, né, Danilo? À medida que a gente vai ficando jovem há mais tempo, a gente vai lendo mais, lendo outras coisas, se interessando por outras áreas do conhecimento. E eu falo isso para os alunos, eu falo, gente, o direito é uma parte, né? É óbvio que você tem que ser expert, isso é o mínimo, a gente não precisaria nem falar que a pessoa precisa conhecer o direito. Mas o que você anda lendo, que cursos você anda fazendo, será que você continua investindo em você, investe em autoconhecimento? Acho que hoje nós estamos empoderadas, talvez nem sempre tenha sido assim. Ninguém nasce empoderada, mas as pessoas se tornam empoderadas se quiserem. É isso que eu ia falar, se quiserem. Se quiserem, não é? Exatamente. Eu digo o seguinte, né? Você é a raiz e os seus resultados são os frutos. Cara, essa frase, ela vem do livro Segredos da Mente Milionária. E aí, você tá falando de livro, exatamente, que esse livro ele trouxe a reflexão pra mim. E eu sempre compartilho ele porque eu acho que isso muda jogo. Sim. Cara, às vezes a pessoa ela tá querendo focar no escritório e... Cara, foca em você. É verdade. O resultado, o escritório ele é consequência. Sim. E o que vai acontecer com o escritório é consequência do que você está fazendo com você. Do que você está colocando aqui dentro. Amigos e livros vão ajudar a alimentar muito essa raiz. Deixar essa raiz forte. E aí os resultados vêm como consequência. Muito legal. Bora falar do nosso papo aqui, que é empoderamento feminino. Cara, eu tenho percebido o seguinte. Eu queria primeiro entender a percepção de vocês. Se o movimento de vocês surge mais ou menos nesse sentido. Eu, na verdade, vou dar um passo antes. Vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. Vou dar um passo antes. Existe mesmo um preconceito ou um desrespeito ao trabalho da mulher? A mulher no Brasil, no mundo, ainda tem muita dificuldade de avançar no mercado de trabalho. Isso é real? Vocês que são mulheres, que conversam com muitas mulheres, vocês veem e vivem isso? Percebem quais são essas dificuldades? Eu penso que existe, sim, embora a mulher, se a gente parar para pensar que na evolução social dos direitos da mulher, esses dias, inclusive, eu fiz uma palestra sobre isso numa faculdade, de que, assim, nós conquistamos alguns direitos, né, Danilo, no último século. Direito a voto foi em 1932, se não me engano. Em 2021, há 3 anos atrás, o STF falou que legítima defesa da honra não pode ser mais utilizada nos casos de feminicídio. Porque até então poderia inocentar uma pessoa que mata por conta da violência de gênero. Então, eu estou trazendo os dados gerais, mas se a gente pensar que no Código Civil de 16, a mulher também era tida como ela era inferior ao homem. E só com a Constituição de 88, enfim, 88 tá aí, foi outro dia. Historicamente, a gente está falando da evolução. A mulher, a primeira advogada, a doutora Mirtz Gomes de Campos, tem pouco mais, se não me engano, quase 100 anos, que ela conseguiu estudar, numa época em que os homens também não iam para a faculdade. Então, acho que hoje, muito menos, né? Eu vejo que, assim, a gente
está desbravando esses campos, esses lugares que nós precisamos ocupar. Mas existe ainda assim, eu vejo, percebo que existe diferença salarial, existe... eu tenho uma colega que é delegada de polícia, ela fala assim, Adriana, você acha que se estiver eu e um delegado homem aqui, e acontecer algum problema ali e tiverem que chamar para uma ocorrência, vão chamar quem? Ela fala, Nossa, o homem. Sim. Aí ela fala assim, mas peraí, será que eu, por ser mulher, então tenho menos habilidade, se eu sou tão delegada quanto ele? Que passou pelos mesmos processos, né? Processo. Pode ser, ela diz, né? Pode ser que naquela situação o homem seja melhor por conta de alguma habilidade que ele tem que eu não tenha. Mas eu também tenho habilidades que ele não Também tem. não tem, E, né, que eu tenho ele não tem, ou que os dois têm da mesma maneira, mas no meio jurídico, infelizmente, existe ainda bem menos do que quando eu me formei, porque eu sou a mais velha, quer dizer, a jovem mais tempo aqui. Então, assim, quando eu me formei bem lá atrás, eu lembro que eu era uma jovem advogada, eu frequentava alguns lugares, Tribunal de Justiça, eu já fui barrada no TJ porque eu não estava de saia. Eu lembro que eu estava no terceiro ano da faculdade, doutora, aqui só de saia. Falei, tá bom. Mas, enfim, são regras e regras também da nossa profissão, mas a questão é que lá atrás, logo que eu me formei, eu me lembro de ter passado por situações de discriminação por ser mulher. Na faculdade também, em alguns momentos, na minha época, eu passei e colegas minhas passaram. E eu acho que, é óbvio que isso foi se modificando. Eu acho que hoje muito menos, né? Porque a mulher se deu conta, e hoje, assim, eu crio a minha filha para ela, desde pequenininha, e digo, você pode fazer o que você quiser, onde você quiser, e trabalhar com o que você quiser. Eu não ouvi isso dos meus pais, embora eu tenha os melhores valores do mundo e vieram deles, talvez eles não tinham, talvez uma cultura um pouquinho diferente no ensino e na educação, mas eu tenho certeza que as nossas filhas aqui, todo mundo aqui tem filha mulher, a gente está preparando elas para elas ocuparem esses lugares antes da batalha que nós tivemos que fazer para ocupar, né? Mas eu vejo que melhorou muito, mas existe, ainda existe. Até para o pessoal de casa não ficar bravo comigo. Na verdade, a pergunta ela é muito mais para provocar a reflexão de que, cara, em século XXI a gente ainda tem que discutir isso. Século XXI. Né? Cara, a gente ainda tem que discutir esse tipo de situação. Porque é evidente que existe, né? É evidente que existe, né? Mas é triste a gente ainda ter que falar sobre isso. Mas, Daiane, eu vou falar uma coisa pra você. A mulherada, pra mim, ela é absurdamente empoderada, cara. Você falou assim, vocês são... De verdade, tá? Eu tava outro dia numa clínica de fisioterapia, fazendo uma fisioterapia pro ombro, e aí tinha 3 mulheres lá na recepção, a fisioterapeuta, tinha uma cliente e a recepcionista. A gente começou a bater papo lá e falando dessa questão desse movimento, do empoderamento e tal, e eu falando pra elas, né? Falei, cara, mas assim, a mulherada é poderosa demais, né? Pô, geralmente, por exemplo, as 3 ali, elas que são as gerentes das suas casas. Então, elas que realmente gerenciam as suas casas. Não é que o homem não pode fazer, mas elas naturalmente fazem isso. Sim. Elas têm os filhos, todas elas têm os seus negócios ali, a recepcionista estava ali trabalhando. Cara, e assim, elas fazem tudo com uma habilidade que homem nenhum consegue fazer. Chega a ser estranho a gente falar sobre isso. Pra mim, é sério, porque vocês são muito empoderadas. Por que a mulherada não percebe isso? Ou veja, desculpa, eu acho que não é que elas não percebem, elas têm certeza. Sim. É que a gente acha que vive num mundo em que, infelizmente, tudo está sendo conduzido ainda com mãos de machismo. Uhum. E eu acho que é muito normalizado a mulher ser 1001 utilidades, né? Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Já é normal para nós, e principalmente quando ela se torna mãe, né? Então, por exemplo, a minha filha tem 2 anos, mas eu acredito que dentro da advocacia, quer dizer, antes de chegar na advocacia, isso já começa fora. Então, quando você se torna mãe, a primeira objeção é o quê? Será que eu vou conseguir um emprego? Porque na hora que vai para a entrevista, a primeira coisa que às vezes perguntam é o quê? Você tem filho? Uhum. E às vezes para o homem não perguntam isso. Né? Se seu filho ficar doente, quem vai ficar com ele? Perguntam isso para o homem também? Não perguntam. A gente sabe que não pergunta. Por quê? Quando o homem fala que tem filho, é a mulher que cuida. Você entendeu? Então é o B.O. dela. Então a gente sabe que começa aí, né? Começa aí. E quando a minha filha nasceu, aliás, antes da minha filha nascer, minha amiga falou assim para mim, Dai,
infelizmente, você vai passar por isso. Porque agora você é mãe. E quando você voltar a trabalhar, vão te fazer essas perguntas. E isso, às vezes, acaba quebrando a oportunidade de você ser contratada. Porque na cabeça da empresa, a gente sabe que nem todas é assim. Mas tem empresas que pensam assim, é melhor eu contratar quem não tem filho do que quem tem. Porque a mãe, às vezes, a criança fica doente, ela pode faltar ou chegar mais tarde. E aí, foi nisso que eu falei, então eu não vou trabalhar para ninguém. Eu vou advogar para mim. Para que eu vou ficar me submetendo a isso? Mas é aí que a gente também coloca aquela. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vai para o escritório. E tá tudo bem. Ela vai passar por isso. Ela vai ter que ver o patrão enchendo o saco dela porque ela deu um atestado do filho. Mas Daiane Avelina Navarro, eu falei, eu não quero. Eu quero ficar com a minha filha. E eu vou dar a cara no sol. E eu sei que eu vou conseguir. Então, é um passo que você já às vezes, já descobre que acontece. Né? E eu falei, eu quero ficar perto da minha neném. Então, eu vou lá e vou advogar sozinha. Até 6 meses atrás, né? Naquela época, eu pensava assim, eu estava sendo recepcionista, eu ganhava um salário mínimo. Então, se eu fizer um salário mínimo advogando, tá ótimo. Estou pagando as minhas contas, que eu estou acostumada a viver com isso. E na hora que eu validei, que eu consegui, eu falei, acabou. Nunca mais eu vou ser CLT. E segura agora. Não volta. E às vezes as pessoas ouvem isso e pensam assim, mas porque você acha? Não é, gente. É você por você, cara. Então, se você não colocar no seu coração, ficar esperando, sabe? Eu vou esperar o sol nascer, eu vou esperar. Gente, para. Você que faz o sol. Você que faz o dia. Então, vai pra cima, sabe? Ficar com a síndrome de Gabriela, choramingando, né? Não vai cair do céu. Então, é melhor fazer do que ficar chorando. Top demais. Sandra, como é que você enxerga todo esse cenário? Você já passou por situações difíceis e mais, você acha que a gente está realmente num movimento de mudança? Você encontra ou percebe que a gente vai encontrar um momento em que a gente não vai mais precisar discutir isso? Ou a gente está muito distante disso? Ao meu ponto de vista, ainda está distante. E eu vou contar por quê. Eu sempre remeto à história minha de vida. Então, eu como professora, servidora pública, professor hoje, a maioria hoje do ensino básico, são mulheres. Então, na minha trajetória aí, profissional, não se sentia tanto assim, preconceito na educação básica, por onde eu passei, né, Danilo? Então, eu achava assim, acredito que acontece, mas longe. Só que outro dia eu fui ser host de uma live. E aí eu descobri que o convidado não queria que eu fizesse pergunta para ele. Quando acabou, eu falei, gente, é puro machismo isso. Ele não queria que eu fizesse pergunta, porque eu estava coordenando, era uma pessoa, né, e mais um convidado. Ele só queria que essa pessoa fizesse pergunta para ele. O que é isso? Machismo. E aí eu senti na pele o que é o machismo, que até então eu não tinha sentido. Você fala assim, nossa, né? Assim, eu sempre fui, tenho 2 filhas, a Isa e a Bia, uma 27, outra 23. Eu sempre criei essas meninas para serem empoderadas. Então, eu sempre tive isso muito. Eu não gosto muito do termo feminista, mas eu sempre pensei sobre isso, né? Então, eu criei as meninas nessa vibe. E eu achava, não, tem machismo, tem casos pontuais, mas chegou até mim. Uma situação corriqueira, você não acredita que a pessoa não quer que eu pergunte para ele. Machismo. Então, é necessário, sim, vai ter que se falar muito sobre isso ainda. E nosso projeto, ele vem ao encontro de fazer essa reflexão. Precisa ser dito. As mulheres precisam saber que elas têm um direito de fala. E aí, depois que acabou a live, o convidado foi embora e eu falei para a pessoa que organizou, falei, não acredito que aconteceu um negócio desse. Pedi um monte de desculpa, mas já tinha acontecido. Já tinha vivenciado o machismo. Então, é necessário, sim, falar. É necessário refletir sobre o assunto, porque existe. Talvez hoje um pouco mais velado, talvez, mas existe. Existe mesmo. Políticas públicas, então, são necessárias e mais do que isso, então, políticas privadas. Eu acho que as próprias mulheres realmente precisam se mobilizar em movimentos como o que vocês estão fazendo para realmente mostrar, opa, estamos aqui, não é assim não. Não é assim. Não mexe com a gente não. Não é assim não. Não mexe com a gente não. É verdade. E tem muito dessa coisa do senso comum também, né? Hoje, eu entendo assim,
Não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? Tem uma frase também em algum livro, em algum lugar, ou que alguém disse, que eu também costumo levar para minha vida agora. Então, não importa o que falaram de você, ou o que fizeram para você, mas o que você vai fazer com aquilo que falaram de você, ou que fizeram para você. Porque a gente não é responsável pelo que o outro pensa e o que o outro vai fazer. Mas óbvio que demora talvez pra gente também, eu penso, Adriana, com 25 anos, Adriana, hoje com muito mais de 25 anos, né? O que hoje eu sei que se alguém falar, não, aqui você não cabe, eu caibo onde eu quiser. E aquele pensamento restritivo daquela pessoa, hoje não me afeta mais, mas já me afetou. Então eu penso assim, eu torço para que minha filha cresça já com essa ideia, e eu falo muito com ela mesma. Eu falei, olha, se acontecer isso, tenta, eu falo, tenta conciliar, tenta ouvir, tenta resolver, mas também, se não der, deixa pra lá e toca a sua vida, porque foi o que a Daiane falou, vai lá e faz. Não fica se importando com que os outros, a gente ouve muito, desde que eu entrei na faculdade, eu ouço, vindo um pouco para uma outra questão, mas também tem um pouco a ver com isso, a advocacia está saturada. Se eu tivesse ouvido isso há 30 anos atrás, eu não tinha entrado na faculdade de Direito. E até hoje, meus alunos, Pro, é verdade que a advocacia está saturada? Falei, tá saturada de maus profissionais, gente que não estuda e não se atualiza. Se você for mais um desses, a opção é sua também. Mas a nossa opção não é essa, a minha não é essa. Eu estudo todo dia, as meninas estudam todo dia. A gente, como disse a Dai, nós somos as Maria Cursos. Aqui tem 3 Maria Curso aqui. Curso até de curso. Aqui, mentoria ali, palestra lá. A hora a gente dá, a hora a gente aprende, porque as pessoas acham também que ninguém aqui é imbatível, ninguém é perfeito, ninguém será. Então a gente está sempre estudando. Né? Eu falo para os alunos, eu tenho 25 anos de formada. Gente, eu estudo toda semana. Matérias, coisas relacionadas ao direito e coisas fora do direito, que é o que traz essa mentalidade pra gente. Não é ficar lendo só livro técnico do direito, que você não vai saber atender um cliente, não vai saber se posicionar numa audiência. Então, e eu brinco com eles, eu falo assim, quando eu era recém-formada, aí voltando pro empoderamento também, quando o juiz falava alguma coisa e eu não entendia, eu falo isso na sala de aula, eu falo assim, o juiz falava alguma coisa e eu não entendia, eu falava assim, sim, excelência. Podia ser homem ou mulher, eu sim, excelência. Mas muitas vezes, por fato de ser mulher, às vezes a gente já se sente... Eu me sentia um pouco diminuída, mas no momento em que você toma consciência do quão grande você é e de que você é capaz de qualquer coisa, óbvio que com conhecimento, né? Aliado ao conhecimento. Não adianta, eu falo para eles... Não adianta você ficar discutindo com o juiz se você não sabe o argumento também a ser utilizado. Ah, não concordo. Para de também fazer draminha, querer aparecer, ficar viralizar na internet. Não. Se você não entende, você não vai. Mas se você estudou, você está preparado. Não, excelência, não concordo. Eu vou ouvir as 3 testemunhas porque é um direito meu. Não é como mulher, é como advogada. Como profissional, né? Como profissional. Então, às vezes, você percebe em audiências, eu faço muito, a Dai também faz, em audiências eu percebo algum preconceito contra a mulher ainda, e é triste mesmo a gente ter que falar sobre isso, mas precisa. Cara, eu vi outro dia, cara, assim, isso me dá vergonha alheia, um desembargador, a advogada, ela estava gestante. Sim. O que foi aquilo, gente? Nossa, o que foi aquilo? Gente, cara, todo mundo se rebelou, os pares dele se rebelou contra ele, o Ministério Público interviu. Cara, assim, eu não tenho palavras. Isso é banido. Eu acho que eu tenho vergonha de dizer o que eu penso daquele cidadão. Cara, de verdade, ele não representa o nosso poder judiciário, não representa nada e ninguém. Cara, que tipo de pensamento pequeno daquele cara? Foi impressionante mesmo. Impressionante. Assim, a questão da... eu também não sou muito adepta à palavra feminismo, que eu acho que hoje já levaram muito pro radical, sabe? Aquele radical que você, sei lá, você tem que parecer uma coisa muito distante do que a gente quer para nós como mulher, né? Mas a questão do empoderamento, eu acho que as pessoas também, muita gente confunde com briga, sabe? Sim. Com gente barraqueira. Né? A mulher ser empoderada, eu acho que acima de tudo é uma mulher responsável com ela mesma, com a família dela, né? Responsável com a vida dela. Porque se eu não sou responsável comigo enquanto pessoa, eu jamais vou ser responsável com o meu cliente enquanto profissional. Isso é fato. Então o pessoal confunde muito, a mulher é empoderada, ela é briguenta. Não, gente.
Eu atendi o cliente essa semana que ele falou assim pra mim, doutora, você é brava? Eu falei, depende. Porque eu tô precisando de um advogado bravo. Aí eu falei, o senhor me desculpa, mas eu sou barraqueira, porque eu acho que ele tava querendo isso, uma advogada barraqueira. É verdade. E as pessoas confundem muito isso, né? Até Verdade. a questão do empoderamento. Se a mulher é empoderada, ela é barraqueira. Não, gente, ela é educada. Ela tem bom senso. Só que ela sabe vai falar. atrás dos seus direitos. Não, sim. Entendeu? Porque o fato de você, diferente, né? O fato de você ir atrás do seu direito não quer saber que você vai chegar lá, você vai quebrar a parede. Não. As pessoas confundem muito isso. Então, assim, eu falei pra ele, não, eu sou brava quando precisa, mas a minha braveza não ultrapassa o limite da falta de educação nem de respeito. Sim. Porque se for pra me faltar com respeito, eu vou embora. Sabe? Não gosto desse tipo de coisa. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso, sabe? A mulher é empoderada, cara, como advogada, puxando pro nosso lado. Ela vai saber o direito material. Sim. Ela não vai ficar dentro de uma bolha achando que só porque ela é advogada... que não... Gente, para, isso aí acabou. Ou se vitimizando. Ou querer dar carteirada nos outros porque ela é advogada e ela é empoderada. Gente, para, isso aí é posição vazia. Vazia, né? Porque a gente sabe, a gente, quanto advogado, o eterno estudante, né? Uma pessoa que sabe que você tem muito que aprender. Por exemplo, a Adri, cara, os alunos, todas as pessoas gostam dela. Por quê? Porque é humilde. Porque sabe que sempre tem que estar estudando, que sempre tem que aprender, que não dá carteirada em ninguém, sabe? Não chega nos lugares falando, porque eu sou da diretoria da OAB. Não, né? Quem não conhece, nem sabe, né, Dre? Porque a hora fala. Então, assim, a questão... a gente vê que tem muitas... Às vezes até as mulheres, elas misturam muito. Então, gente, não, você vai ser empoderada e de ir atrás do seu, né? De fazer acontecer dentro da advocacia, dentro da sua profissão. Mas tira essa capa de, né... De briga, de confusão. A gente vai ser combativo como advogado? Vamos, de forma técnica. Você falou uma coisa que é super importante, porque as pessoas confundem a humildade, porque a humildade é algo que realmente eu trago para minha vida e não me arrependo de ser humilde. Nunca, e sempre você fala para dar, né? A gente pode estar aqui conversando com a faxineira ou com o presidente da República, que vai ser a mesma coisa para mim. É óbvio, né, que são cenários diferentes. Mas essa questão da humildade, eu falo, a gente tem que ser humilde. O que não significa ser submissa, porque a gente precisa ser combativa. Para ser combativa, não é preciso gritar com o juiz, brigar. Eu nunca arrumei uma confusão numa audiência. Eu falo, gente, tem que brigar, mas a nossa arma é o processo, a nossa arma é o recurso, a nossa arma é o estudo, a sua arma é estar bem preparado, a sua arma é você mostrar para o juiz que você sabe do que você está falando. Você não está ali, você não caiu de paraquedas ali, você não é mais uma advogada. Seja a advogada, seja o profissional, sabe? Então, assim, eu acho que nós somos todas aqui feministas, mas não radicais, extremistas, né? A palavra. Porque a gente sempre fala, elas na justiça, ele está voltando-se mais para as mulheres. Mas porque a vida tá levando a gente pra isso. Porque os homens também são bem-vindos. Às vezes eu dou aula e falo, gente, eu não tenho nada contra os homens. E eu não tenho, porque às vezes a gente começa a fazer um discurso, dá a impressão, talvez o homem se sinta um pouco acuado, né? Mas dependendo, se apega uma pessoa que é barraqueira mesmo, extremista e tal, ela chega a falar mal do homem. Sim. E não é assim, sabe por quê? Tá cheio de mulher machista, Danilo. Sim. Tem uma coisa que eu acho pior do que um homem machista, uma mulher machista. Tá cheio por aí, mas cheio de mulher machista. Isso é pior. Olha só, a gente tem que falar sobre isso. E o empoderamento feminino ainda esbarra no machismo da própria mulher. E aí, quando ela vê que a outra isso é muito acabou. louco. Aí mistura com inveja, com o seu... Pronto, é o fim do mundo. Nossa, Mas é que tá enraizado na nossa sociedade, né? Infelizmente. Não é nem consciente do ponto de vista delas. Não. Elas muitas vezes foram criadas dentro de um ambiente machista, aprendeu que a vida é daquele jeito e só replica. Reproduz. Só reproduz. É cultural. É cultural. E como na história, como no processo educativo, leva tempo. É necessário falar, é necessário ouvir, é necessário ler sobre isso, refletir sobre isso. Porque se a gente não faz essa reflexão, não se muda. E é interessante que a gente está falando de coisas básicas. A gente está falando de respeito ao meu papel, ao meu trabalho, à minha posição, independente de gênero. É disso que a gente está dizendo. Né? E de não me julgue também pelo gênero.
né? Mas sim, como você falou, pô, eu não posso fazer pergunta, ou fui desrespeitada quando entrei no fórum. Cara, é menos julgamento quanto ao meu gênero, né? E muito mais uma análise das minhas qualidades, ou até mesmo dos meus defeitos, independente do meu gênero. É muito mais sobre isso. Por ser um ser humano, né? Exato. Por ser um profissional. Né? Teve uma situação que eu fui acompanhar a cliente numa perícia de insalubridade. E numa empresa conhecida aqui em São Bernardo, tinha a ordem judicial para eu poder participar enquanto advogada da cliente. E na hora que eu entrei, eles não quiseram deixar participar. Levaram a gente em uma sala que só tinha homem e começaram a pressionar. E fazer a maior confusão. Aí eu peguei e falei, olha, eu tenho permissão para participar. Mas aí entra naquilo. Adianta você brigar, você sai quebrando cadeira, você tá no ambiente do outro. Vai dar vontade, né? Eu vou falar que dá. Só de você falar, eu fiquei com vontade. Eu fiquei com vontade. Mas o que aconteceu comigo? Tipo, pô, vocês estão de brincadeira comigo aqui? O que tá acontecendo? Porque eles levaram a gente num ambiente que Mas só você foi tinha homem, inteligente. a gente vai começar a pressionar. Se eu faço alguma coisa fora da linha ali, eu ia ser presa. Começa por aí, você começa a quebrar, entendeu? Alguma coisa. Eu falei, eu tenho ordem judicial para estar aqui. Ah, doutora, não tá. Eu falei, vai lá na folha da ata que você vai ver. Que é a questão da gente falar da questão técnica, de você saber o que você tá fazendo onde ali. você tá se metendo. Não adianta, porque eu sou mulher, porque eu não sou... Gente, não adianta. Ali é profissionalismo. É advocacia, né? É o que a gente fala, é a mata. Não importa se você é homem, mulher, cachorro, papagaio. O papagaio sabe do processo. Vai andar. Então, eu falei, tá na ata. Mas se vocês não querem deixar, tudo bem, eu vou constar, vou fazer recurso e tudo mais. Mas adianta eu começar a discutir e não sei o quê. Eu precisava demonstrar para a cliente que eu ia ser combativa, mas nada fora da curva ali ia adiantar, porque a empresa é deles. Então, eu fui convidada a me retirar, me retirei e fui embora, porque eles não iam deixar eu participar. Nós tínhamos uma assistente técnica. Perito. Ele estava lá no showzinho. E ele deixou? Deixou. E aí, a assistente técnica que a gente levou era uma mulher também. E quando eles entraram para começar a perícia, eu falei para minha cliente, né? A nossa cliente, que é uma cliente nossa. Eu falei assim para ela, pode ficar tranquila que você vai ser acompanhada, né? Você não poderia ficar sozinha. E aí, quando ela entrou, que começou a perícia, eles acharam que ela era qualquer coisa, menos engenheira. Na hora que ela falou a qualificação dela, pronto, acabou o mundo deles. Porque ela sabia o que acontecia ali naquele ambiente de trabalho. Ela sabia de cabo a rabo tudo o que acontecia dentro da empresa enquanto profissional da engenharia. E eles, de certa forma, acabaram menosprezando ela antes de saber da qualificação dela, por ela ser a única mulher dentre os homens que iam fazer a perícia. Sim. De certa forma, me parece que foi então, esse tipo de coisa vai acontecer. A questão é como a gente vai se comportar, né? Se você tem outros meios. Na hora eu falei assim, se o tom começar a baixar, eu vou começar a gravar aqui. Se a doutora começar a gravar que não sei o quê, a gente vai fazer isso. Eu falei, então abaixa o tom. Abaixa o tom, que eu não estou gritando com vocês. Senão eu vou colocar meu telefone para gravar, porque isso aqui é um absurdo. Já começa pela palhaçada do senhor perito que tá gritando comigo. Então, assim, a questão é que a gente sabe que esse tipo de coisa vai acontecer. Às vezes você é colocado em um ambiente que é a Macholândia, né? E você tem que sair dele de alguma forma. É a Macholândia, Fabinho do Gente, não adianta ficar no mundo de Bob que, não, isso não vai acontecer porque eu sou empoderada. Vai acontecer. A questão é de como você vai lidar com isso. Como que vai reagir. E outra, não acabou minha vida. Vida que segue, entendeu? Vou fazer o que tem que fazer no processo. Fala muito mais sobre eles, né? Exatamente. Não vai cair meu mundo, sabe? Muito mais sobre não vou ficar contra o homem, porque eu odeio o homem a partir de agora. Gente, isso não. Acontece pra todo mundo e acabou. O importante é o que eu faço. Até porque tem homens extremamente respeitadores, que não se respeitam, óbvio que tem. Só que eu tenho que fazer um adendo. Acontece menos com os homens umas situações dessas. Sim, claro. Do que com as mulheres. Sim, claro. Entendeu? Então, assim... ainda precisa ser visto isso. Sim. Essas situações que nós relatamos de diferentes formas acontecem muito menos com o gênero masculino. É verdade. Poxa, eu realmente fico revoltado que essas coisas acontecem, cara. Mas avançando aqui, eu queria entender com vocês o seguinte: começa a surgir dentro dessa ideia de empoderamento, seja no campo de feminismo ou outros nomes que dermos aqui, um movimento muito forte de mulheres se unindo dentro de uma causa, dentro de uma ideia, dentro de um...
de uma conversa comum. E o Elas na Justiça me parece que é um desses movimentos. Faz sentido realmente que esse é um movimento? E vocês percebem que começa cada vez mais a ter movimentos como esse? Sim, eu acredito que o Elas está unindo, né, mulheres que, jovens advogadas há mais tempo, pessoas que ainda estão no final da faculdade, que estão estudando, mas que estão percebendo que unidas, né, nós podemos, de fato, crescer como um grupo, como nós falamos antes nos bastidores também, crescer como um grupo de mulheres, um grupo mais fortalecido, em que uma pode ajudar a outra, porque muito se fala também em sororidade, que é você entender a outra, ter empatia com a outra, mas tem muita mulher que não faz isso, né? Como tem muito homem também, não é só a questão, mas no mundo feminino, eu acho que hoje em dia as mulheres se veem um pouco menos como concorrentes, em todos os sentidos, porque aí a mulher olha para a roupa da outra, olha para vários aspectos da mulher e ou algumas ainda costumam só olhar para o externo e não perceber aquela possibilidade que você tem de estar do lado de uma pessoa que sabe algo que você não sabe, que pode te indicar para um lugar que você não tem acesso àquela porta que você pode ter. Então, eu acho que está crescendo um grupo de pessoas, né? A gente fez um encontro presencial, que foi o nosso primeiro encontro, e que conectou muitas pessoas com o único propósito de se realizar profissionalmente, e o se realizar também é diferente para cada uma, né, cada uma das pessoas, mas ter um grupo de apoio. Eu acho que é isso. Não só o nosso, como vários outros grupos, podcasts ou não, as mulheres têm realmente, de uma forma geral, se unido, né? E assim, a gente, nos próprios episódios, a gente fala muito sobre isso. Que assim, nesse mundo que ainda é machista, numa sociedade que ainda é machista, se coloca que a mulher tem que ser concorrente da outra. Né? Tem que ser concorrente, e concorrente da profissão, concorrente na roupa. E a gente vem quebrando isso. A ideia é quebrar isso. A início, a gente foi indo, viu, Danilo? Foi indo e foi aparecendo pra gente. E a ideia assim, assim, olha, a Adriana tem essas características, a Sandra tem essas características, então vamos unir para fazer um outro propósito, um propósito maior. Não querer mudar um ou outro, que somos diferentes. E aí que entra o respeito com a outra mulher, com a história da outra pessoa. Então, no primeiro encontro com elas, ou tanto nos episódios, a gente fala muito. A outra mulher, ela vai agregar, tentar tirar essa visão, assim, não, ela não é sua concorrente. Só se você quiser, né? Que pode acontecer, claro, né? Sim, não é unânime, né? A gente está falando de unanimidade. Mas a gente vem fazendo esse trabalho educacional. Pô, e esse movimento é tão legal, Daiane, que aí eu até brinquei lá na clínica de fisioterapia. Falei com ele, vou fazer a mesma pergunta para você agora. Esse movimento ele começa a crescer muito. Vocês vão tomar o mundo? E se sim, eu quero brincar o seguinte, ó, por favor, tomem. Porque, cara, se esse mundo ele tá assim, é porque tem esses machistas aí. Minha filha, desde os 5 precisamos de vocês tomando esse mundo. Será que dá para vocês tomarem, por favor? Meu Deus. Não, deixa eu falar uma coisa. Eu sou uma pessoa assim que eu... Cara, eu sou uma pessoa que vou te falar, eu olho pra mim, pra minha vida, sabe? A gente sabe, eu acabei de falar agora, essas questões existem, mas a minha vida não vai girar em torno disso, porque senão você começa a se limitar. Sim. Eu não vou fazer isso porque pode ser que aconteça uma situação de machismo. Não, se acontecer, eu vou ver como eu vou me comportar, as medidas que eu vou tomar. Mas eu vou olhar pra frente, porque o futuro me espera. E assim, eu sou uma pessoa que, de verdade, a gente sabe que existe essa questão da mulher, às vezes, querer criar uma competição com você na cabeça dela. E é o que eu sempre falo, eu não fico competindo com ninguém, a não ser comigo mesma. Eu me cobro todos os dias em relação ao que eu tenho que melhorar. Sabe, eu me cobro muito para estudar, quero ser cada vez melhor na matéria, no direito puro ali, em relação às coisas que eu preciso desenvolver enquanto empresária do direito. Mas quem quiser competir comigo, tá competindo sozinha. Porque na minha cabeça, assim, sabe? O meu objetivo, enquanto pessoa dentro disso aqui, do Elas na Justiça, é unir a galera. É unir, às vezes as meninas falam assim pra mim, você é de unir o povo, né? Eu falei, sou. Eu saio apresentando todo mundo pra todo mundo que eu conheço, porque eu quero que as pessoas se conectem, sabe?
Porque, assim, às vezes tem gente que se fecha aquele mundo, aquele grupo. Já pensou se a gente se fecha aqui? Sabe? Eu me fecho com a Adriana, ou a gente fecha nós três, pronto. Não é assim, sabe? A gente pode agregar, a gente pode somar, todo mundo pode aprender com alguém. Sim. Então, tem essa galera? Tem. Mas ela vai chegar e ela vai sair. Natural, né? Não, natural, né? Porque a pessoa, ela é igual uma planta sufocada. Ela vê que ela não consegue germinar aquele ambiente que ela gostaria que virasse, ela sai fora. Então, assim, não se preocupe com os outros, olha pra você e acabou. E você tocou num ponto que é o pensamento de prosperidade, né? Sim. Porque tem do outro lado o pensamento de escassez. De que você achar que é pouco, de você ter disputas pequenas. E o outro é agregador. É um pensamento de compartilhamento, de união. E é tão legal, né, gente? O que eu venho aprendendo? Nossa, o que eu venho aprendendo? Como jovem advogada que eu sou, mas como eu venho aprendendo, gente? Mudou a minha carreira, assim, ó. De um ano de meses, vamos dizer assim, desses contatos. Virada de chave. É virada de chave. E como tem gente com essa mente de escassez ainda, infelizmente. Muita. E homens ou mulheres, mas mulheres também, muitas. E a gente que é mãe... Só perdem. A gente que é mãe, a gente sente isso, né, Dri? Sim. Muitas pessoas vêm falar com a gente, assim, falando, nossa, eu sou mãe, eu quero advogar, sabe? A gente sabe o quanto tudo é difícil pra quem é mãe. Pra quem é mãe, tudo é um pouco mais difícil. Pra mulher é difícil, pra quem é mãe, dobrou. Porque ela tem a criança que depende dela, e aí vai depender do formato de família que ela tem, se ela é solteira, se ela é casada. Tudo vai depender disso, se ela tem uma rede de apoio. Então, a gente encontra muito hoje isso nas nossas seguidoras. Mulheres que são mães, que querem alavancar a carreira dela, mas às vezes tá em um ambiente que só sufoca. Não dá. Como você vai fazer isso com seu filho, com não sei o quê? Às vezes as pessoas falam isso pra mim, como que você consegue fazer esse tanto de coisa? Que pra mim não é muita coisa. Pra mim é o mínimo que eu tenho que plantar pra colher lá na frente, né? Então, graças a Deus, eu tenho a minha família, eu tenho a minha mãe, ela me ajuda muito, eu tenho meu pai. Mas se eu não tivesse a minha mãe e meu pai, eu arrumaria outros meios. Porque não é porque eu tenho eles que eu ando dessa forma, é porque eu quero andar dessa forma, sabe? Então a gente não pode também ficar colocando percalços, é difícil? Não dá pra romantizar, é cansativo pra caramba, porque você chega na sua casa, você tem que dar banho no seu filho, dar leite, dar comida, seja o que for, e depois você cuida de você. Todos os dias acontece isso comigo e com um monte de mulher, mas é o seu futuro que você tá jogando. Eu tô plantando, então eu não olho, sabe, pra onde me tira força, sabe? Eu tenho que ver isso como um combustível pra mim. Porque se você focar no cansaço, você não levanta da cama. Dentro disso que você está dizendo, eu queria entender e até já continuar com você aqui, passar em seguida para as meninas, quais são os principais desafios que você percebe hoje das mulheres? Você já contou alguns aqui, se a gente fosse enumerar pelo tanto de mulheres que vocês conversam, quais são os principais problemas e a gente vem descendo aqui, talvez do pior ou do que é mais recorrente para aquele menos recorrente? Eu acho que a questão da maternidade, ela tá em primeiro lugar disparada, porque a maternidade você tem alguém que depende de você. Então não é só sobre você. Sobra para a mulher no nosso país, sobra, né? Então assim, não é só sobre você, existe outra pessoa, sabe? E às vezes, igual no meu caso, a minha filha tem 2 anos, ela não toma banho sozinha, ela não se alimenta, ela não faz nada sozinha. Então enquanto ela estiver comigo, né? Então, por exemplo, contando eu de manhã eu fico com ela, né? Então, eu levanto mais cedo para, enquanto ela está dormindo, eu render de manhã. Porque ela acordou, já era. Ela acordou, já era. Quem conhece a minha filha, ela é muito arteira. Ai, muito. Ela veio assim. Meu Deus do céu. O que ela não mexeu na barriga, ela mexeu fora. Porque ela não me deu trabalho quanto distante. Tá compensando os 9 meses que ela prometia. E aí, eu tenho que aproveitar esse tempo que ela tá dormindo para me render de manhã. Mas, depois, aí a minha mãe cuida dela. Então, eu vejo que a maternidade, ela tem isso por conta dessa questão de você depender de outro. Quando eu converso com alguma colega, que eu falo, a primeira coisa que eu pergunto, você tem filho? Porque... Eu tenho. Então, não vai para as meninas. É que a pausa... A primeira coisa... Essa era comigo. Você tem filho? Não tenho. Então, a gente já sabe que vai ser um caminho diferente. Porque quando você não tem uma pessoa que depende de você, gente, é muito mais fácil. Não vamos diminuir o problema do outro, claro. Porque aí vem questões, maternidade, autoestima, sabe, como a pessoa foi criada, bloqueios pessoais, bloqueios psicológicos. Então, tem muitos colegas que, por exemplo,
O bloqueio tá na prova da UAB, porque não conseguiu passar. Ou o bloqueio tá porque ela está em um escritório que só corrói ela por dentro, ela não consegue romper. E aí, para ela romper como profissional, ela tem que sair daquele ambiente. Eu tenho amigas assim, em várias situações. Então, eu vejo dessa forma. A maternidade está em primeiro e depois vem essas outras questões. Porque quando você não tem alguém que depende de você, você tem uma facilidade maior. Para tomar decisões. Para tomar decisão, para tempo. E isso é fundamental. Então, por exemplo, Daiane, eu preciso alinhar com a minha mãe para me fazer curso, para eu estar aqui, para eu fazer qualquer coisa. Eu preciso alinhar com ela, porque eu tenho uma criança que depende de mim. Agora, quando você não tem um filho, sabe? Hoje as pessoas já estão pegando cachorro, gato, essas coisas, né? É mais fácil, porque o cachorro fica sozinho. Seu filho não fica sozinho, a não ser que ele tenha uma idade maior. Então, aí depois vem essas questões que eu creio que pega muitas mulheres, a questão psicológica, confiança em si. Eu tenho muito medo, será que eu vou dar certo? Será que... E eu acho que tem pessoas que elas já foram desenvolvidas assim durante a vida, para terem essa coragem diferenciada, e tem pessoas que não foram encorajadas tanto. Então, hoje, enquanto adultos, elas têm essa dificuldade, mas eu enxergo que é essa escala. Pô, você tocou numa parada aqui que eu até, antes de passar para vocês, eu queria refletir, porque vocês podem ser mentoras, cara, assim, de advogadas dentro dessa linha, além de outras mentorias que vocês já fazem. Imagino que já devem até estar trabalhando algo nesse sentido. Cara, porque realmente faz todo sentido, né? É muito essa questão a questão do filho não tem muito como mexer. A pessoa tem o filho, não tem... Aí é difícil, realmente. Agora, essa questão da mentalidade dela se valorizar mais, se respeitar, é um nível de se encontrar, é um nível de consciência que ela precisa encontrar que talvez ela não vai encontrar sozinha. E, pô, vocês são um grande apoio para isso, né? Não, a pessoa não enxerga. Ela não legal. Enxerga. E que às vezes é difícil a pessoa enxergar e tomar, às vezes até se enxerga que precisa mudar, mas não tem coragem para mudar. E quando toma, começa a ser assombrada por si mesmo. Se cobrar, né? Então, por exemplo, eu tenho amigas que aconteceram isso. Ontem, inclusive, tem uma amiga que ela vai assistir o episódio, ela vai lembrar que é ela. Ela saiu desse local, desse escritório, que ela era funcionária. E as 2 últimas semanas ela estava começando a ficar em pânico, porque ela tem ansiedade. Então, ela falava assim para mim, eu de lembrar que eu tomei a decisão, eu já começo a me tremer. Porque ela começou a ser assombrada pela própria decisão. Eu falei, amiga, põe a data e faz isso logo, porque senão você começa a perder a coragem. Né? E aí ela colocou a data, foi ontem, dia 31, que foi rompido. E foi esse divisor de águas na vida dela. Mas é uma coisa totalmente psicológica. Ela não tem filho e é um monstro, foi um monstro para ela. Né? Então, a gente vê que tem muita mulher que passa por isso. Que tem essa questão do confiar em si. Por exemplo, às vezes as pessoas veem a gente falando alguma coisa e falam, nossa, mas você fala com tanta confiança, você não tem medo? Tenho. Tenho medo. Mas eu tenho medo. Só que a diferença é que eu não foco no meu medo. Porque se eu focar, gente, eu vou ficar debaixo da coberta chorando. Não posso ficar chorando. Minha filha não vai deixar, começa bem. A minha filha não vai deixar eu ficar chorando debaixo da coberta. Não dá nem pra ficar chorando em casa. A Sandra, André, os cachorros que não vai deixar ela chorar. A Sandra tem uma cachorrinha, os gatos dela, não vai deixar chorar. Gente, você não tem o direito de chorar. Aqueles memes, né, que fala assim, a mãe, né, que a mãe vai chorar, aí você engole o choro pra acudir a criança, e depois você volta a chorar de novo. É difícil. Então, é bem nesse estilo, nesse modelo de negócio. Mas você sabe que eu acho que isso que vocês estão comentando, Danilo, tem muito a ver mesmo com ter uma rede de apoio, né? Eu penso, desde novinha... meus pais, eu e a Sandra, nós somos muito diferentes em algumas coisas, mas parecidas, porque eu sou a louca do signo, né, gente? Eu sou a louca do signo. Então, nós somos arianas. O ariano é aquele que vai, ele vive a vida movido a desafios. Ariano é complicado, hein? Minha mãe é... Minha mãe é maravilhosa. Minha mulher é... Cara... São duas mulheres. Elas são assim. Tomadoras de decisão, cara, assim, ó, decididas demais. Pois é. Então, a gente tem isso que eu acredito que, enfim, pra mim funciona, pra Sandra, a gente é meio parecida nisso. Mas aí eu tô pensando, desde que eu era nova, eu sempre fui movida a desafios e você sempre assim até morrer, até ir embora.
Mas eu sempre tive você falou muito de rede de apoio. E eu sempre tive, hoje minha mãe já faleceu há alguns anos, eu tenho meu pai, que é advogado aposentado, mas ele não é de incentivar demais. Eu tive uma questão que uma outra mentalidade, mas sempre que eu me predispunha a fazer algo, vai, você quer? Vai, se não der certo, volta. Ou seja, eu sabia que eu tinha meu pai e minha mãe, e que ainda tenho meu pai. Para qualquer coisa que acontecer, eu tenho alguém que vai estar ali e vai falar, deu errado? Tá bom, vem cá, chora, quebra a cara, volta, faz de novo. Isso mesmo. É isso que você quer, Adri? Meu pai fala até hoje, é isso que você quer? Vai. Então, é uma coisa assim, é ter a rede de apoio. Por mais que talvez eles tinham outra mentalidade, de não incentivar tanto o empreendedorismo, talvez a gente tivesse uma outra coisa. Presta concurso público, o papai sempre falou, né, papai? Presta concurso público em Madrid, você não vai sofrer tanto, talvez com essa roda gigante que é a advocacia, mas ele foi advogado a vida inteira também. Ou então vai, enfim... era uma outra mentalidade. Minha mãe era professora e ele é advogado. Mas eu tive uma estrutura familiar que me permitiu errar. Eu sabia que eu podia errar e que eu podia tentar e errar, tentar errar, e que eu ia ter para onde voltar. Tem até uma música que um cantor que eu gosto muito que fala sobre isso. É você ter para onde voltar. Hoje em dia, infelizmente, às vezes a pessoa não tem o núcleo familiar muito bem estruturado. Então, ela precisa ter para onde voltar, para onde correr e onde chorar. Sim. Porque, assim, eu não vou chorar. Eu também choro e todo mundo tem medo aqui. E só que, assim, um dia você tá embaixo das cobertas chorando, não é? Entre a gente. Chorar. Entre a gente isso acontece. Acontece. E no dia seguinte... Bora! Adriana! Cadê a Adriana? É assim, gente. Cadê a Adriana? Cadê a Adriana? Aí começa. Não pode sumir. Não pode sumir no grupo. Cadê a Adriana? Para de falar um pouco entre a gente. O que foi? Tudo bem? Sandra, Adriana, Dai? Mas por quê? A gente tem uma rede de apoio, que somos nós. Eu acho que a coisa da mentalidade vem por aí, de você saber que se você cair, alguém vai te ajudar. Tem que ter alguém, que não seja da família de sangue ali, do dia a dia, mas que seja um amigo, um grupo. Eu acho que isso que você falou, super legal. O empreendedor, ele sempre atua nos problemas, né? Ele encontra soluções para os problemas. Olha, dá pra gente criar uma rede de apoio para as mulheres que não têm rede de apoio. Podemos pensar no negócio desse. Não, mas é que a rede de apoio é o amigo. Porque se ela for pra família, ela é escrachada. Pode ser também. Julgada, ela é julgada. E às vezes ela vai ser julgada. É verdade. Não é, às vezes nem é porque ela é mulher, porque às vezes a família tem uma criação diferente, tem um pensamento diferente, não entende. Pela cultura, pela região onde nasceu, pelos valores que recebeu. Eu, graças a Deus, tive uma família, tenho uma família estruturada, mas tem muita gente que não tem. Sim. Então, eu acho que é muito mais, a gente fala dessa questão do empoderamento, além da maternidade e outros problemas, mas de saber que você pode errar e que você tem onde buscar algum apoio, senão a gente enlouquece, né? A saúde mental das pessoas, nós não estamos bem. Sim. O ser humano não está muito bem. A gente precisa, é tão bom você ter alguém ali com quem você possa correr numa hora de desespero. Caramba, tô saindo do escritório e agora, calma. Você só precisa de alguém, às vezes, que vai te assim, acalmar. Calma. Segura Vai minha dar mão. certo. Minha mão. Segura minha mão. E aí eu sempre falei pra essa minha amiga assim, eu consegui porque você não vai conseguir, você tem 20 anos de profissão. Por que você não vai conseguir? E eu acho que assim, essa união e esse esforço uma para outra mulher gera a iniciativa do empreendedorismo. Sim. Que a Dai já começou a falar. Né? Então, assim, é muito importante para a advogada hoje que quer ser empreendedora na advocacia ter essa rede de apoio. Porque, assim, no início vai falhar, vai errar, vai às vezes desanimar. Mas se você tiver esse apoio, para uma falar assim, não, mas eu já passei por isso. Calma que tem jeito. É essencial. No início, ou depois que já não está no início, vai falhar do mesmo jeito. Não pode ter medo. Porque a pessoa tem 30 anos de advocacia, ela sabe fazer tudo? Não sabe. Tô todo dia aprendendo alguma coisa, estudando alguma coisa, aprendo com a Sandra aprende comigo, aprendo com a Dai aprende comigo. Então, essa troca é muito legal, porque eu acho que o medo, ele pode paralisar, ele paralisa vidas.
paralisa Demais. pessoas. O medo e a Já me tristeza. paralisou várias vezes no Porque passado. assim, a gente conversa muito Paralisa. sobre isso. Sim. Então, eu sempre falo assim, é normal você ficar desanimado algum dia, né? É normal. Eu acredito muito que às vezes o desânimo, ele vem quando você tá no foco errado. Por exemplo, se você, a gente que é jovem advogada, se você querer faturar uma coisa que às vezes uma pessoa de 30 anos de advocacia tá faturando, no seu primeiro ano de advocacia, primeiro, você tá maluco. Não, e você Tá vai se viajando, frustrar. né? Você vai se frustrar. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Mas é onde você tá colocando a sua expectativa, né? Então, assim, de você saber que você vai subir degrau por degrau. E quando acontecer alguma coisa fora da sua rota, do dia a dia, você desanimou? Desanimei. Fiquei triste? Fiquei. Mas agora eu não posso ficar mais. Nossa, quantas vezes eu liguei para as duas? Ai, eu tô desanimada. Você não vai ficar desanimada. Você vai Ó, e até mesmo desanima aqui. A Dai, ontem eu falei, nós estávamos em reunião de negócio. A Dai aqui. Ontem eu falei assim, a Dai vai ser das 3 a mais rica aqui. Ai, meu Deus. Ela tem a mentalidade ainda mais avançada do que a nossa. Muitas vezes. Ela que segura Mas a é onda legal aqui. essa troca. É a mais nova do grupo. A mais nova e essa troca. Porque auxilia a gente, dá força pra gente. Muito legal. E é uma troca, né? É uma troca. É uma troca, cara. É uma troca muito rica, né? Sim, sim. Nossa, é muito importante. E sabe quem germinou isso? Assim, eu não sou ninguém, mas assim, sabe quem germinou isso em mim? A minha mãe. A minha mãe, se ela acha, assim, a mãe conhece, né? Uhum. Se ela acha que eu tomei, ela já fala o que é. Você vai ficar assim até quando? Uma vez eu tava chorando, ela falou, você vai chorar até que hora? E tem gente que ouve e fala assim, nossa, que narcisista. Gente, a minha mãe é um amor. Quem conhece a minha mãe sabe que a minha mãe é um amor de pessoa. Mas assim, reage, né? Olha só, filho, ó, acorda, você vai ficar até isso quando? Então, eu me cobro muito isso. Pô, se eu fiquei triste de noite, eu tenho que dormir e acordar bem. Eu não posso acordar assim. Sabe? Fiquei decepcionada aqui, eu vou chorar 30 minutos. Aliás, como diz o Joel J, ele fala assim, tá cansado? Cara, vai dormir. Vai dormir. Se você tá cansado, você não tem que desistir de nada, não tem que tomar nenhuma decisão. Cansou, dorme. Porque no dia seguinte, passou o cansaço. Não é, né? Tá Você vai cansado, pensar dorme. diferente, né? Porque a gente toma também várias atitudes ali no impulso, principalmente quem é ariano, sabe disso. Toma atitudes boas e outras nem tão boas pra vida. Eu não me arrependo de nenhuma que eu tomei. Nenhuma. Tomei um monte de atitude ruim. Fiz um monte de cagada nessa vida já, gente. É real, tá? Advogado também fala palavrão, fala palavras feias. Mas fiz. Eu não tenho problema. E se eu tivesse ido pra lá? Não, eu fui. Fui, não gostei, saí. Fui, gostei, não repetiu. Vou. Aí eu não tenho esse medo. Eu acho que o grande problema é porque eu quero viver plenamente minha vida. Nos erros, nos acertos, nas coisas boas e nas coisas ruins. E o medo paralisa. A hora que você vê, a vida passou. Você tá lá no mesmo lugar e você não fez o que você talvez quisesse fazer, cara. Isso é fogo, né? Vou falar outro palavrão, gente. Isso é fogo, né? Podemos. Aqui em casa. Porque eu falo uns palavrões às vezes. Mas assim, isso é fogo. Você tem que se... Já pensou? Como diz meu pai, né? Ele fala assim, graças a Deus, ele é uma referência. Ele e minha mãe são referência. Graças a Deus, sou uma pessoa abençoada por ter referência. Sim, nós temos referência. Então, ele fala assim, Adri, a vida vai passar de qualquer jeito. Daqui 5 anos, se você estudar, vai passar. Se você não estudar, vai passar. Se você tiver feito tal coisa, vai passar. Se você não tiver Mas feito, foi vai essa passar. a ideia. Quando fui fazer direito, eu comecei com 41. E aí as pessoas falam, mas 41 vai fazer direito? Pra quê? Você precisa estar velha. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, eu acho que você é tiazona lá. Fui representante de sala, de jovens aí de 20 anos, 5 anos. Então, assim, não me senti preconceito em questão do etarismo, por exemplo. Mas é o que a Adriana falou, e vai passar. Só que daqui 5 anos você é advogada. Eu tive aluna com 75 anos na faculdade, Danilo. 75. E era a que sentava na frente, prestava atenção em tudo, e a molecada vinha pegar o caderno dela, tá? Não, pior eu falava assim, eu sentava lá atrás, olha. Eu falava assim, Flora, não empresta o caderno, não. Você fica impressionando essa molecada. E ela era super amigona dele. Não, gente. Sabe, vida, enquanto a gente tiver vida e saúde, né?
Que é outra questão de preconceito no Brasil. Danilo, a gente não tá deixando mais estudar. Não, eu tô aprendendo fácil. A gente tem esse problema. Gente, ele juntou 3 mulheres mais pra mim, né? Das 3 hoje, ninguém A gente deixa tem mais esse ele falar problema. agora. Vai, Danilo, é com você. Não, gente, tá top demais. Você falou esse negócio, André, da questão da idade, né, cara? Eu acho que isso é um paradigma também importante a ser rompido. E aí aqui não é uma exclusividade das mulheres, mas eu acho que é uma questão que acontece com todo mundo. As pessoas muitas vezes se acham avançadas demais para iniciarem alguma coisa. E aí eu vou trazer, 2 exemplos que são muito interessantes aqui, cara. O primeiro é da minha mãe, né, cara? Minha mãe começou a estudar com 41 também, né? Com 41. Legal. Que bacana. Cara, e hoje é uma grande advogada com 6 escritórios. Olha, Cara, uma empresária renomada. Cara, renomadíssima. Pô, top, cara, top. Legal. E aí a gente tem que já gravou 2 vezes com a gente aqui, a doutora Ivani. Sim, Cara, a doutora lá de Ivani São com o time pra Bernardo. mancha. Sim. Cara, a doutora Ivani também. incrível. Incrível. Ela começou a estudar já com 40 e poucos anos também. E hoje é uma desembargadora. E o que eu quero trazer de reflexão? Minha mãe, esses dias, começou a estudar sobre digital, sobre marketing digital. Cara, e a doutora Ivani, ela estudando também sobre tecnologia, ESG, cara. E aí você fala assim, será? Ou é crença limitante, entende? A gente tem a idade cronológica, né? E a idade biológica, é isso? Às vezes o nosso corpo ele já está destruído você sendo jovem. E às vezes o seu corpo ele tá sadio, você sendo já com uma idade mais avançada. A doutora Ivani, ela é muito disso. Ela, cara, ela é muito ativa e ela fala muito, ela indicou para mim um livro que é O Poder do Inconsciente, que é incrível esse livro, e eu percebo que ela realmente trabalha aquilo que tem naquele livro, que é dela introduzir no seu inconsciente a jovialidade, a vida, a vontade de viver, sabe? E você olha pra ela, você tem vontade, cara, ela assim, é sabe? fantástica. Porque aí você fala, pô, eu quero essa energia, E o cara. interessante, Danilo, que é assim, me formei com 46, né? Eu falei assim, esquece, 46 anos, vou arrumar emprego em escritório, né? Não vou. Só que eu e meu marido sempre fomos muito empreendedores. Então a gente já teve vários outros negócios. Eu vou montar escritório. Só que eu nunca tinha peticionado. Feito, né? Eu tinha acabado. Eu peticionei numa trabalhista, o juiz já me deu uma assim, ó. A primeira, fiz errado. Assim, não, mas eu vou continuar. Então, assim, eu acho que a questão, por exemplo, se formar mais velha. Como é que você fala, Dê? Jovem é mais Isso, jovem é mais velha. O que faz? Faz você perder o medo. É verdade. Você faz perder o medo. Porque você tem menos tempo pela frente, essa é real. Então é o seguinte, bora, vai de novo, vai de novo. E é isso que acontece, né? O nosso escritório tem 1 ano e assim, errou, vamos arrumar. Lógico. O cliente não vai ficar prejudicado, a gente vai resolver, mas vamos. Né? Porque talvez seja isso, que é a idade. Eu acho que é isso, a gente tem mais pressa de viver, não que os outros não tenham, mas a gente já viveu bastante coisa, sabe que tem mais passado que futuro, geralmente, às vezes, né? Então, você tem mais pressa. Eu falo, eu tenho pressa de ser feliz, eu tenho pressa de trabalhar, de viajar, de curtir, de fazer as coisas. Então, assim, é uma coisa que... É uma pressa que eu não tinha com 20 anos, nem com 30, mas que eu tenho agora com meus Talvez seja 40 e isso. poucos. Mas É isso que a gente vê a questão da ambiência, o quanto é importante. Porque se a pessoa, nessa situação, ela tá em um ambiente que só fica falando que ela é velha, acabou. Vai se internar. Ou convivendo com pessoas que têm esse pensamento. Tem colegas que... Tem até gente nova que tem essa mentalidade, hein? Sim, preconceito etário. Tem colegas que estão nessa transição da advocacia pro digital, colegas com o mesmo tempo de profissão que a Adri, que já falaram assim pra mim, ai, Dai, mas eu tô velho pra isso. Não, você não tá velho. Você não está velho. Você só tá se colocando em um lugar que não é pra você estar. E aí, quando você vai ver, a pessoa tá em um ambiente que ela só ouve que ela é velha. Então, isso conta muito o que a gente fala, né? Você tá andando, onde Isso é você pra tá, tudo. o que você tá frequentando. Isso, porque é a mesma questão do desânimo. Se você tá desanimada, você só tem ambiente de pessoas que te... Negativas, pessoas negativas, que tudo deu errado, que todo mundo é fracassado na vida, porque quis. Que é uma opção também. Tem os fatores externos. Mas tem aquilo que a gente fez com o que a vida ensinou pra gente, né? Exatamente. Deu laranja, você fez o que com a laranja? Jogou fora? Fez suco? Vendeu suco? Sim. Ou não? Porque o ambiente, o que eu acho legal do ambiente, por exemplo, nós temos liberdade de corrigir umas às outras.
Então, o ambiente, ele faz isso com você também, né? Ele não vai te encorajar, mas ele te poda quando necessário. Te ensina, né? Te ensina. Isso, porque assim, às vezes... Sim. Às vezes você, por exemplo, a Adri como uma advogada mais experiente, a gente tem liberdade, dá liberdade para ela chegar e falar assim, olha, vocês têm que fazer assim, né? Ela, enquanto advogada mais experiente, porque ela tem a experiência. Eu sou a chatona. Ela quis dizer assim, eu sou a chatona. Não, ela não é chatona. A Sandra é a legal do digital, a legal da galera. Eu sou chata. Não. Discord. Não é chata não. Já entendi os perfis. Não é chata não. Porque a Sandra que pega mais o nosso pé. É o pé pior que eu pego. Ela pega no nosso pé. Nossa, não tem pai que eu vou me mandar embora. Ela pega. Então, eu acho que o ambiente, ele te proporciona isso, sabe? Quando você tem uma ambiência de amizade saudável. Você tem que estar aberta para isso também, né, Dai? Com certeza. Se ofender e não quero mais. Porque, como diz também alguém que eu sigo, porque são tantas pessoas que agregam, diz assim, já sei esse, é Roberto é chique, mas não é só ele que fala, vários outros falam. Quando você é adulto, você tem que fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Cara, você não é mais criança, que você faz birrinha, sai do grupo. Às vezes eu faço isso, tá, gente? Às vezes não tem algumas pessoas. Às vezes eu falei com algumas pessoas. Eu sou assim, mas assim, cara, você já é adulto. Bora Vai lá, você sabe o que tem que fazer? Você vai lá e faz. Quer furar, chora em casa à noite, assim, 5 minutos, depois de manhã faz o que tem que fazer. E assim, errou. Faz humilde, fala assim. Desculpa. Isso. Porque também já aconteceu aqui. A gente já Erramos uma com a outra. Sim. E assim, desculpa, não foi legal. Nós vamos fazer diferente, vamos pensar diferente. Então, assim, vamos ajustar as velas e continuar, vamos né? Porque já poderia realmente Podia ter rompido já. Podia ter rompido. É a paciência com o outro, né? Coisa que a gente não tem muito. Mas a gente tá aprendendo. Vai, Adriana. Olha aqui a nossa mentora. A Dai, a mais novinha, ela tem Olha aqui a nossa mentora. Eu signo é aquário, será que tá certo? Não sei, eu não manjo muito de signo. Eu não acreditava muito nesse negócio de signo, não, mas eu começo a perceber. O Ares, ele é o único signo, na verdade, dois signos pra mim. Dois signos, né? Eu começo a perceber padrão no Ares. Mas eu acredito. E eu começo a perceber padrão no Libriano, que eu sou Libriano. E aí eu começo a perceber padrões também. Pode ser. Pô, será que eu acho que tem essa parada. Eu acho que tem também. O pessoal às vezes fala assim, a louca do signo. Fala, não, gente, é que o meu, eu me identifico com o teu. E eu adoro. Eu seria Ares de novo. Coitada da Dai, que pode aguentar a gente, né? Deixa eu perguntar pra vocês. A gente tá falando muito de empoderamento feminino de uma forma geral, dessas características e como a mulher vive na sociedade. E é muito interessante a capacidade que a mulher tem de fazer multitarefas. Isso é real mesmo? Vocês conseguem realmente fazer muitas tarefas focadas? É a imposição do meio ou é uma habilidade biológica da... Eu acho que tem os dois. A imposição do meio, sim. Sim, no caso, voltando à maternidade, acho que ainda a sociedade coloca a maternidade para a mulher. Mas, de outro lado, também, eu acho que a mulher, ela tem... Agora, eu não sei te dizer se é cientificamente comprovado, tá? Mas ela tem essa habilidade aí de pensar em 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo. É cientificamente comprovado. Sim. Tem que te interromper, porque você é experiência. A gente comprovou com você. Não, mas dizem, né, que tem eu também comento na faculdade, eu falo assim, meninos, vocês homens, têm a caixinha do nada. Então, quando a sua esposa pergunta pra você, Danilo, o que foi amor? E você fala assim, nada. Tá em mar. Você tá na caixinha do nada. Porque o homem, me parece realmente que estatisticamente, biologicamente, ele tem a caixinha do nada e ele consegue estar no nada. Sim. Então, não sabe? Vai, homem tem a caixinha do nada. Nos identificamos, rapaziada. Aconteceu alguma coisa, eles falam, nada. Pergunta pra essa mulher. Eles estavam lá. Amor, o que foi? Você pergunta pra ela lá. Não, tá tudo bem, amor. Mas ela já tá pensando no filho que ela tem que trocar, na roupa que ela tem que tirar da máquina, na contestação que ela tem que terminar, na ração do cachorro que não comprou, na mãe que tá no hospital, no pai que vai ter que fazer exame amanhã. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E eu vou ter que falar agora,
tudo sai bem, né? É verdade, é bem feitinho. Porque eu acho que tem mulher, eu acho que tem mulher que tem isso. E é verdade, cara. E vocês já E aí o homem só tem um cachorro pra cuidar. Ainda cuida mal. Não, não é tartaruga, né? Deixa ela fugir. Gente, não é assim. Os homens, né, eles são bons, eles fazem. Mas é que enquanto eles estão fazendo uma, nós estamos fazendo 5. Não, isso é meu. E isso transfere para o empreendedorismo. Gente, aqui, ó, transfere. É verdade. Porque o nosso projeto está Engraçado. tendo outras raízes, né? Outro desmembramento. Outros projetos outros mulheres. Com mulheres. Com mulheres. Porque é interessante isso. Eu acho que tem mulher que tem isso de natureza. E tem pessoas que não têm. Por exemplo, tem mulheres que, se dá uma tartaruga pra ela, a tartaruga foge. Porque ela não é, sabe? Ela é mais tranquila, é nada. É da personalidade dela. É da personalidade dela. Pode ser também, Mas quando você é meio maluca assim com a gente, que a gente faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, fica natural, né? Fica natural. Então, por exemplo, às vezes fala assim, nossa, tem que assistir aula, tem que cuidar da criança, do cachorro, tem que preparar a aula para dar na faculdade. Ao mesmo tempo você tá fazer isso, fazer aquilo. Normaliza na nossa mente, né? E você não consegue ficar na caixinha do nada. Então, eu acho que eu nunca fui nessa caixa. Eu acho que eu quero, hein? Mas Agora vamos criar um produto, vamos vender a caixinha do nada. Eu também não consigo ir, minha filha não deixa. Dá pra fazer meditação? Já fiz, há muito tempo já meditação. Você consegue? Só que eu acho que assim, é o perfil da pessoa. É o perfil da pessoa. É o perfil mesmo. E assim, Também acredito. é o perfil. Eu sempre foi assim. É perfil, eu sabe? também. Sempre foi assim, então é o perfil. Fui tentar técnicas pra acalmar, mas fui isso. Mas é perfil mesmo. Olha que engraçado, a minha filha que é aquariana, sabe o que você falou? Ela, às vezes a gente tá almoçando, eu tô almoçando com ela e tô respondendo o celular aqui e tô vendo a roupa lá na máquina e tô fazendo outra coisa. São 4 coisas ao mesmo tempo. E ela fala assim, mãe, senta aqui pra almoçar. Desculpa, aí eu levo bronca dela, tomo bronca dela, né? Que ela é mais centrada. Eu, claro, Mari, já largo o celular, largo tudo, falo, vamos almoçar. E é verdade, que é um momento que é raro, inclusive, a gente comer juntas, né? Ainda mais essa fase da adolescência. Ela é mais, assim, meio que uma tarefa de cada vez. Sim. Às vezes eu falo pra ela, Mari, vamos fazer não sei o que. Mãe, calma, eu tenho que estudar pra prova, depois a gente fala sobre isso. Eu, nossa, mas você fica chateada. Não dá pra falar das 10 coisas. Mas sabe o que é legal, Danilo? O autoconhecimento. Porque no autoconhecimento, eu sou assim. Só que eu também preciso saber dosar isso. Sim, Não faz mal. Se não faz mal, né? Só que de outro lado, é o perfil da pessoa também. Porque se não for desse jeito, eu não sou a Sandra que eu me conheço. Mas eu tenho que saber dosar. Pra não ter problemas psiquiátricos. Cara, a Jaque tem uma velocidade assim também. A Jaque, ela tem uma velocidade assim também. Às vezes ela pergunta uma coisa, e aí tá acontecendo várias coisas, né? E às vezes ela me fala. Ela fala, cara, é que eu tô com várias coisas. Ela me fala uma coisa, eu vou responder, ela já entra numa outra. Você não queria saber a primeira? Eu tô tentando sair da caixinha do nada pra responder a primeira. Não, Danilo, assim, não é que eu quis dizer que todos os homens é só pra descansar, né? Porque vocês não é só por isso. Não, eu quero viver a caixinha do nada também. Deixa eles. É que a gente também não tem que se preocupar com eles. Eles vão falar eles. sobre eles. Vamos falar sobre eles. Mas Eu queria compartilhar com vocês. Outro dia eu fiz uma live no TikTok, né? Tenho feito algumas lives no TikTok. E é engraçado, né? Teve acho que um empregador, de vez em quando alguns empregadores ficam putos comigo lá e brigam. Porque eu utilizo uma comunicação que realmente bate forte ali no empregador. E aí teve um que falou assim, pô, minha funcionária tá grávida e tá me dando trabalho. E aí, o que eu faço? É certo, tal, não sei o que, tô querendo me peitar nesse sentido. Sim. Aí, cara, eu tive que dizer, cara, você é burro. E esse é o termo que às vezes eu uso lá, às vezes até o TikTok ele briga comigo, né? O TikTok vai lá e às vezes me bane. Porque eu falo, você é burro, cara. Porque assim, se ela vai ter um filho, pensa comigo. Você tá tendo um pensamento imediatista. Sim. Você tá achando que ela vai te dar trabalho hoje.
Mas pensa comigo, ela vai ter um filho, ela está constituindo uma família, ela precisa alimentar essa família. Se tem um momento que ela precisa do trabalho, é a partir de agora. Pensando em longo prazo, se você apoia ela agora, cara, você tem uma pessoa que realmente está com você. Talvez tenha dificuldade, tenha, mas você entende como que o hormônio da mulher altera todo, e é uma loucura no momento de gravidez, cara, tem uma coisa, alguém dentro dela. Você tem noção do que é isso? Então, para de ser burro. Entende que é um momento, auxilia ela a passar por esse momento, e depois de tudo, você vai ter alguém que vai estar com você, que vai falar, porra, me deu a mão, cara, me deu a mão, é um momento difícil. Então é um pensamento pequeno demais. E aí é dentro disso que a gente está falando, é o machismo. Que nesse ponto, no trabalho, acontece com muita frequência. Mulher engravidou no trabalho, Sim. Cara, é um desespero pro empregador. Sim. Vocês percebem isso? Sim. Sim. Mulher, como se acabasse aí, acabou a empresa. Cara, é assim, e por quê? Porque a mulher vai faltar um dia. Porque ele vai estar bem. Assédio, às vezes, independente da gravidez, as questões de assédio moral, sexual, que a mulher passa muitas vezes, né? Tem algumas profissões extremamente masculinas até hoje, que a mulher tá entrando, às vezes, e aí eu acho que aqueles ambientes muito masculinos, as brincadeirinhas que a mulher tem que suportar para trabalhar num lugar, imagina, assim, a gente sabe de algumas situações que a mulher às vezes tem que suportar, passar por cima de situações para estar ali. E claro, a gente sabe que, óbvio, ela vai poder entrar com uma ação trabalhista, né, se fizer prova e tal, mas passou, né? Mas já houve uma agressão psicológica que muitas vezes deixa marca, né? Muitas vezes deixa marca. Eu queria aproveitar aqui para a gente gerar uma conexão com o público e como vocês conversam com muitas mulheres, vê se vocês lembram de casos, até para que as mulheres se conectem, talvez falem, puxa, realmente isso acontece, para a gente entender situações ruins que aconteceram, de mulheres que já confidenciaram para vocês, situações de violência de todos os tipos, né? Psicológicas, ou que vocês acharem que houve com a advogada, que é o nosso público, e também situações de superação, para as mulheres falarem, pô, eu tô nessa situação, cara, eu preciso sair disso, realmente, e talvez como eu posso sair. E mulheres que superaram. Vocês lembram de exemplos como esse? Uma professora que trabalhava comigo, uma vez na escola, ela levantou a blusa assim pra mim, toda roxa. Ela apanhou, toda roxa. E ela falou assim pra mim, isso que vai mudar. Ela foi fazer direito. Foi fazer direito e hoje ela defende as mulheres. Mas ela viveu e eu vi, nunca tinha visto. Hematomas no corpo. E foi o marido dela que tinha feito. E essa pessoa me incentivou a fazer direito. Porque quando eu decidi falar, eu acho que vou fazer direito, foi pra ela que eu liguei. Ela impactou a vida de mais pessoas. Mais pessoas. Que legal. É muito legal. E que ela superou isso. Você sabe que, então, não diferente dessa história da Sandra, eu ouço algumas alunas, como eu estou muito ali na docência, né? São turmas diferentes. Existem algumas alunas que às vezes confidenciam realmente, que buscam a faculdade para ter mais conhecimento, para poder gerir a própria vida, inclusive, não só casos de violência, mas casos de geralmente são questões familiares, né? Então ela não aguenta mais, por exemplo, uma situação, uma alienação parental, talvez, né? Uma alienação parental, uma violência psicológica, e entra muito porque as mulheres são vítimas não só de violência física, mas nos relacionamentos no geral, há muita violência psicológica. Há muita violência psicológica, né? É um tema que eu estudo bastante, gosto de falar sobre isso, porque escrevi um livro até recentemente sobre violência doméstica e familiar, porque a violência física é aquela que a gente vê, né? Mas tem a violência psicológica, a moral, a financeira, que é patrimonial, e a sexual. E, infelizmente, eu comecei a estudar muito esse tema porque eu atuo muito na área de direito de família, e de 10 divórcios que eu faço, 7, 8, há violência. Algum tipo de violência. Algum tipo de violência que, às vezes, nem a mulher se deu conta, se dava conta de que ela vivia num relacionamento abusivo, tóxico, e onde havia violência. Então, eu acho que, né? Eu tenho alguns relatos nesses anos, assim, principalmente das alunas de mulheres que foram estudar para entender melhor
da legislação no direito civil e de família, para ela defender melhor os filhos das possíveis violações do pai, para se proteger. Isso não foi uma só não, várias mulheres já nesse sentido, buscando não só a ajuda fora, mas assim, buscando conhecimento para ela saber como lidar com essa situação. Pra ela se proteger, Ela se proteger. É triste, né? Se a gente parar para pensar que esse é o motivo que te leva para a universidade, para a faculdade, né? Você lembra, Daiane, de alguma situação? Eu acho assim que a gente fala, tem muita questão da violência, né, doméstica, sim, psicológica, mas eu acho que tem também uma fatia muito grande de superação para nós advogadas ali, e tenho muitas amigas que passaram por isso, de você superar você mesma, sabe? De você mudar a sua rota, de você começar a advogar ali do zero. Virar a sua chave. Virar a sua chave, né? Que foi o meu caso também, que eu nunca trabalhei para outro escritório, a não ser quadri. Eu fui estagiária dela e foi o único que eu passei. Nunca trabalhei em outro lugar. E depois que eu me formei, eu comecei a advogar por conta própria. Mas dentro desse... Eu peguei meu OAB em fevereiro do ano passado. Então vai fazer 1 ano e 8 meses mais ou menos aí que eu tô advogando. Então nesse tempo, eu já encontrei assim muitas colegas que têm se superado de uma forma que você fala assim, cara, é legal porque é uma alegria que você também sente, né? Começa por aí, né? Que a gente se alegra com a alegria do outro. Mas superando a si mesma, né? Pessoas que hoje olham pra si e falam assim, cara, eu não me enxergava, lá atrás eu não me enxergava dessa maneira que eu tô hoje. Nem imaginava que eu ia ter coragem pra fazer isso. Porque foi mudando a rota, mudando o ambiente, acreditando em si mesma. Num nível de consciência, a mudança começa aí. Isso. Na mentalidade, né? Então, eu tenho colegas aí que ganhei através de curso, né? De conhecer em outros lugares, que elas estão construindo isso, e eu me incluo nisso também, né? Porque é muito legal quando você fala assim, eu queria em 5 anos estar ganhando X, e você ganha isso antes de 5 anos. É uma superação que você fala assim, cara, é possível, validei, vou atrás, vou seguir. E essa superação, ela é constante, né? Ela é diária. Ainda que nós sejamos empoderadas, acredite em si mesma, a gente tem o nosso próprio desafio, né? Então, tem as questões de em relação à violência psicológica, que a gente sabe que existe, infelizmente, não vai acabar, né? Mas tem as questões que eu acho que são psicológicas também. São inúmeras. Muitas. Desculpa. Não. Só contar para vocês, um caso, eu tava com um advogado outro dia, e ele tá ganhando uma graninha legal, começa a avançar bem dentro do direito, em termos de resultado, e aí ele falando assim para mim, ele falou, pô, Danilo, cara, a mulher dele é enfermeira, e ele falou assim, cara, pô, fala pra minha mulher, cara, sair de lá, pô, ela me ajuda um pouquinho e tal, mas eu falo pra ela sair de lá, cara, o que ela ganha lá, pô, eu pago aqui pra ela e mais. E ela vai ganhar aqui bem mais. E ela não quer sair de lá, cara. Pô, é difícil de entrar na cabeça dela. E aí é muito complicado, assim, eu respeito muito, né? Eu não conheço a vida dele, mas olhando a conversa, a história, vendo esse diálogo, ficou muito claro pra mim, e eu queria entender com vocês se faz sentido, que eu falei, cara, assim, se você não conseguiu vender pra sua mulher a ideia de que trabalhar com você é interessante, a gente precisa então tentar entender a cabeça dela. Por que ela não vai? Se a conta bancária, ele falou assim, já mostrei a conta bancária, já mostrei quanto entra de dinheiro. Cara, por que ela não larga o trabalho dela? Eu falei, talvez você não está dando a segurança que ela precisa. Ela realmente precisa ter a garantia da carreira dela, porque ela não quer largar a carreira dela e ficar, de repente, trabalhando num escritório que é de vocês, mas que você ainda não demonstrou que também é dela, o que não está claro, que ela não tem senso de pertencimento. Ela abandona a vida dela para focar na sua. Tem uma história que às vezes ela não quer abandonar a história dela. Propósito dela. Nisso. Que pode ser que o propósito dele seja bom também, mas ela tem a história dela. E para ela sair, o propósito dela vai ter que mudar. Vai ter que mudar. É isso. É isso. Não é dinheiro. E aí você vê, não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. E eu falei pra ele, cara, você tá tentando convencer do jeito errado. E talvez nem convença. O que eu falei pra ele? Eu falei, cara, assim, o que você precisa eu trabalhei isso com a Jaque durante um tempo e deu muito certo. E foi o que eu falei pra ele. Então eu trabalhei com ele uma questão muito, muito minha, né? A Jaque, quando a gente se conheceu, começou a namorar e casou,
A Jaque começou a trabalhar comigo na Advocacia Schettini, ela saiu do trabalho dela e começou a trabalhar na Advocacia Schettini. Mas eu sentia que o pensamento dela é de que ela estava trabalhando na empresa comigo, mas de que não era a empresa dela. E era importante para mim que fosse a empresa dela. E eu trabalhei alguns exercícios, eu fiz coach, e tem alguns exercícios que a gente consegue trabalhar para dar uma virada de mentalidade. E eu trabalhei isso com a Jaque. Cara, hoje ela se sente a dona da empresa e é muito mais do que eu. Mas eu falo isso com a minha filha. Ela é nossa assistente, só que ela não se sente pertencente. Eu passo por